20 vezes em que aves mexeram com o oponente errado. Eles podem parecer fofinhos, até cruzarem o caminho da pessoa errada. Prepare-se para histórias hilárias, ousadas e totalmente inesperadas de aves que não tiveram medo de enfrentar gigantes, ladrões ou até humanos super confiantes. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 20. Ave versus raposa. Imagine o encontro entre dois mundos distintos, as aves e a raposa. De um lado, criaturas de asas e penas que variam em tamanho, velocidade e estratégia. De outro, a raposa, um predador astuto, sorrateiro, conhecido por sua inteligência quase teatral. A questão é: quem domina quando esses dois se cruzam? As aves em combate têm trunfos que não podem ser subestimados. Algumas espécies são ágeis e rápidas, capazes de mergulhar do céu como flechas. Uma águia, por exemplo, pode atingir velocidades impressionantes em voo rasante e carregar presas que ultrapassam seu próprio peso. Corvos e gralhas não têm a mesma força, mas compensam com inteligência coletiva. Quando atacados, se juntam em bandos e assediam o inimigo, em uma verdadeira guerra psicológica de bicadas e gritos ensurdecedores. Já galinhas e aves menores podem não parecer perigosas sozinhas, mas, em grupo, criam uma barreira de defesa com asas, bicos e garras, tornando-se um alvo nada fácil. Outro ponto das aves, a altura estratégica. Do céu, observam e antecipam movimentos. O bico afiado, as garras cortantes e a rapidez de reação fazem delas adversários que nunca devem ser subestimados. Além disso, muitas aves são especialistas em alarmar o grupo inteiro ao menor sinal de perigo, o que transforma uma luta individual em um verdadeiro tumulto coletivo. Mas então entra em cena a raposa. E aqui temos um espetáculo à parte. Astuta, silenciosa e paciente, ela é o retrato da furtividade. Sua camuflagem natural e movimentos leves fazem dela uma predadora nata. Enquanto as aves confiam na visão aérea, a raposa aposta na surpresa. É oportunista. Ataca no momento em que o inimigo baixa a guarda. E quando morde, seus dentes afiados garantem uma pressão letal, capaz de derrubar até presas maiores do que ela mesma. A raposa não luta com pressa. Ela calcula, analisa e se aproveita da fraqueza do adversário. Contra aves menores, sua vitória é quase certa. Ela pula com agilidade impressionante, capturando em pleno voo o que parecia inalcançável. Além disso, sua resistência física e habilidade em se esquivar tornam qualquer confronto um desafio difícil de superar. No entanto, nem tudo é vantagem para a raposa. Quando enfrenta aves maiores, como gaviões ou até um grupo unido de corvos, a história muda. Ela pode até tentar, mas a resistência coletiva e os ataques aéreos coordenados colocam sua paciência à prova. A cada bicada ou rasante, a raposa perde terreno, mostrando que nem toda astúcia vence a união. E agora vem a pergunta que não quer calar. Quem é o mais forte nesse duelo? Se pensarmos em estratégia individual, a raposa leva vantagem, é caçadora nata, ágil e engenhosa. Mas se analisarmos o coletivo e a capacidade de organização, as aves vencem pela união, inteligência compartilhada e domínio do céu. O troféu final, portanto, vai para a raposa quando falamos de enfrentamento direto contra aves solitárias, mas contra bandos, organizados ou espécies de rapina maiores. O céu é quem dá as cartas. E aí me diga você, será que no seu quintal a raposa teria chance? Ou as aves da vizinhança fariam dela apenas mais um intruso correndo de bicadas? Número 19. Ave versus gato selvagem. Imagine o palco selvagem montado. De um lado, as aves, representantes do céu, seres de reflexos rápidos, visão aguçada e táticas coletivas que muitas vezes beiram o impossível. Do outro, o gato selvagem, um predador terrestre de músculos firmes, garras afiadas e instinto de caçador solitário. É o encontro entre dois mundos distintos, o domínio do ar contra a maestria da terra. Quem leva a melhor? As aves trazem para esse confronto uma série de vantagens naturais que não podem ser ignoradas. Para começar, sua visão. Um falcão, por exemplo, pode enxergar presas a mais de 2 km de distância. Isso dá às aves a capacidade de perceber o inimigo antes mesmo que ele pense em se aproximar. Além disso, a velocidade aérea é uma arma letal. Corvos, gaviões e até pequenas aves podem mergulhar em ataques coordenados, confundindo e atormentando predadores. Em grupo, tornam-se praticamente uma força aérea organizada, como se a selva tivesse seu próprio esquadrão de caças. Outro trunfo está na mobilidade. No momento em que sentem perigo, podem simplesmente levantar voo, saindo do alcance das garras inimigas. E não pense que são apenas defensivas muitas aves, como gaviões e corujas. Carregam garras afiadas capazes de perfurar pele e músculos em uma precisão assustadora. Algumas são verdadeiras cirurgiãs da selva, mirando sempre os pontos vitais. Mas então surge o adversário, o gato selvagem. Seja um lince, um serval ou até um pequeno gato do mato. Todos compartilham a mesma essência felina, caçadores natos. Diferente da maioria dos predadores, o gato não depende da força bruta, mas sim da astúcia. Ele é um mestre da camuflagem, aproximando-se em silêncio, quase invisível entre a vegetação.
Quando ataca, é como um relâmpago felpudo, um salto certeiro, garras afiadas e dentes capazes de prender a presa em segundos. Outro detalhe importante, a agilidade terrestre. Gatos selvagens são capazes de saltar até 2 metros de altura sem impulso, e alguns até mais. Isso significa que, mesmo contra aves em pleno voo baixo, o gato ainda representa perigo. E não esqueçamos da resistência e coragem. Mesmo frente a presas maiores, o felino raramente recua. O que ele não tem em tamanho compensa em técnica e instinto assassino. Mas aqui está o ponto decisivo. Enquanto o gato depende do fator surpresa, as aves têm o céu como refúgio e como vantagem estratégica. Um único felino pode ser um terror para um ninho, mas quando enfrenta várias aves, a equação muda completamente. Ataques em enxame, bicadas certeiras e até o poder de distração coletiva transformam a situação em um desafio quase impossível para o caçador terrestre. Mesmo que consiga capturar uma, o gato dificilmente sai ileso de uma investida aérea coordenada. No final das contas, entre o predador terrestre e os guerreiros do ar, o título de mais forte neste confronto vai para as aves. Elas dominam pela visão, pela velocidade e principalmente pela capacidade de se unir contra um inimigo comum. O gato selvagem é formidável, mas sozinho não consegue superar a força coletiva alada. E agora eu te pergunto, se você estivesse no meio dessa batalha, preferiria estar no chão, com as garras do gato, ou lá no alto, com a visão privilegiada e a liberdade das asas? Eu sei qual lado eu escolheria. E você? Número 18. Ave versus coiote. As aves no reino animal não são apenas criaturas belas que enfeitam o céu. Entre elas existem verdadeiras guerreiras aladas. Pense em águias, falcões e até corvos inteligentes. Cada uma carrega uma arma diferente. Algumas são pura força, garras afiadas capazes de rasgar pele como navalhas. Outras apostam na velocidade, mergulhando do céu em uma fração de segundo, atingindo a presa antes mesmo que ela perceba. Há ainda as que trabalham em grupo, como corvos e gralhas, especialistas em ataques coordenados, incomodando, distraindo e até derrubando animais muito maiores. As aves são rápidas, estratégicas e, no ar, quase intocáveis. Elas transformam o campo de batalha em um tabuleiro de xadrez tridimensional, onde quem não sabe voar já começa em desvantagem. Agora, do outro lado, temos o coiote, um canídeo do tamanho médio, mas com coragem de gigante. Ele pode não ser o mais forte da família dos lobos e chacais, mas compensa com inteligência, resistência e adaptabilidade. Saltar mais de 3 metros em um único pulo e, acima de tudo, ele nunca joga limpo. É astuto, paciente e sabe explorar a fraqueza do oponente. Seus dentes são lâminas vivas, capazes de esmagar ossos, e sua mordida passa facilmente dos 150 quilos de pressão. Além disso, o coiote raramente caça sozinho. Quando precisa, une-se a outros de sua espécie, transformando a luta em uma emboscada coordenada. Se compararmos, as aves têm a vantagem da mobilidade aérea e ataques cirúrgicos. Uma águia pode rasgar o dorso do coiote em segundos. Já bandos de corvos podem atormentar o canídeo até deixá-lo exausto. Mas, em contrapartida, o coiote tem a vantagem da resistência física. Diferente de uma presa frágil, ele aguenta investidas, tem reflexos rápidos e pode virar o jogo no chão. Um único golpe bem-sucedido da mandíbula do coiote e a ave dificilmente teria chance de escapar. Quem vence esse combate? Se estivermos falando de uma única ave contra um coiote, a balança pesa para o coiote. Ele é versátil, forte e consegue reagir a ataques solitários. Mas se o cenário mudar para aves de grande porte como águias, ou principalmente em bandos coordenados, a história fica diferente. A pressão constante do ar faria até um predador tão duro quanto o coiote pensar 2 vezes antes de avançar. No fim das contas, considerando todos os cenários, o título vai para o coiote. Ele é mais completo no combate direto, suporta mais danos e tem armas mais letais em terra firme. As aves brilham em velocidade e estratégia, mas o coiote é quem segura o trono de maior força nesse duelo. Agora me diga, e você? Se tivesse que escolher o seu time nesse embate, ficaria com o esquadrão alado e sua agilidade estratégica? Ou com o coiote, o ladrão astuto das pradarias? Número 17. Ave versus mongoose. Quando pensamos em aves de rapina, imaginamos garras afiadas, cortando o céu, e um olhar predador que enxerga a quilômetros de distância. Quando pensamos no mangusto, por outro lado, lembramos imediatamente daquela criatura pequena, ágil e audaciosa, que encara até mesmo cobras venenosas, sem baixar a cara à cabeça. 2 mundos diferentes, mas ambos com armas muito bem definidas. Quem será que leva a melhor? Vamos destrinchar isso. Do lado das aves, temos a superioridade aérea. Um falcão, uma águia ou até mesmo um corvo de porte médio já entram no combate com vantagens únicas. Visão privilegiada, ataques em mergulho a velocidades impressionantes e garras que funcionam como lâminas naturais. Uma águia, por exemplo, pode aplicar até 400 speciari de pressão com suas garras.
mais do que suficiente para perfurar o couro de pequenos mamíferos. Além disso, o fator surpresa é uma carta na manga. O mangusto pode ser rápido em terra, mas nunca conseguirá competir com um ataque vindo do alto, silencioso e preciso. Já o mangusto não é nenhum novato em batalhas. Estamos falando de um animal que já construiu sua fama, enfrentando serpentes venenosas. Sua velocidade em solo é comparável à de um boxeador profissional, desviando de ataques com reflexos quase sobrenaturais. Pequeno, mas cheio de energia, o mangusto conta ainda com dentes afiados capazes de perfurar a carne rapidamente. Outro detalhe importante, sua resistência a alguns tipos de veneno. Isso significa que, mesmo ferido por criaturas perigosas, ele continua lutando. Imagine esse pequeno gladiador encarando um adversário que o ataca de cima. Ele não vai se render facilmente, vai girar, saltar, se esquivar e procurar qualquer abertura para revidar. Comparando os dois, temos um embate de estratégias opostas. A ave aposta na força bruta e na vantagem do ar, garras, bicos e o fator surpresa. O mangusto aposta na velocidade, na esquiva e na ousadia, lutando até o último segundo. Mas em um confronto direto, onde a ave consegue atacar antes que o mangusto perceba, a balança pesa fortemente para o lado das aves. Afinal, não importa o quão rápido o pequeno mamífero seja, contra uma investida aérea, até mesmo sua agilidade encontra um limite. Então, quem vence? A ave. Ela tem o alcance, a força e a posição estratégica para encerrar a luta de maneira rápida. O mangusto pode até resistir, morder, lutar ferozmente, mas no fim, um predador aéreo sempre terá a última palavra quando a questão é velocidade e impacto. E agora eu pergunto a você, se estivesse nesse duelo improvável, de que lado você ficaria? Do pequeno guerreiro ousado que não teme ninguém, ou da máquina de caça alada que domina o céu? Seja sincero, ou você só está torcendo para o mangusto porque gosta dos azarões? Número 16. Ave versus guaxinim. As aves, em sua variedade quase infinita, carregam vantagens que a natureza cuidadosamente lapidou ao longo de milhões de anos. Algumas apostam na velocidade, como os falcões peregrinos. Outras confiam na força do bico e das garras, como as águias, que esmagam ossos de presas com a pressão de um torno mecânico. Já as aves menores podem não ter a força bruta, mas contam com a astúcia e a mobilidade. Voar é a maior arma delas. É a capacidade de atacar e recuar em segundos, de surpreender com precisão cirúrgica e escapar quando a situação se complica. Elas representam leveza, estratégia e velocidade, um verdadeiro exército do céu. Do outro lado, o guaxinim, esse pequeno carnívoro, famoso por suas máscaras faciais e suas patas habilidosas, é uma criatura que mistura inteligência com ferocidade. Não se deixe enganar pelo olhar curioso ou pelo jeito engraçadinho. O guaxinim é um sobrevivente nato, tem força considerável para o tamanho, dentes afiados como lâminas e garras prontas para escalar, cavar ou dilacerar. Além disso, é extremamente ágil no solo, capaz de lutar de frente ou usar a astúcia para virar o jogo. Seus reflexos rápidos e suas mãos incrivelmente precisas o tornam uma máquina de adaptação. Se você já viu um guaxinim abrir uma lata de lixo ou até uma porta, sabe que subestimá-lo é um erro grave. Agora, em termos de combate, temos duas forças opostas. As aves podem explorar o ar como nenhum outro predador terrestre consegue. Golpes certeiros vindos de cima, ataques surpresa e a vantagem da mobilidade são trunfos claros. No entanto, se uma ave grande se aproximar demais, o guaxinim pode usar sua força bruta, suas mordidas e garras afiadas para virar a luta em segundos. Ele não é apenas um lutador, é um estrategista oportunista. Mas há um detalhe crucial. O guaxinim não foi feito para enfrentar caçadores aéreos constantes. Ele brilha contra presas terrestres, onde pode usar suas patas e dentes sem restrição. Já aves de rapina, acostumadas a caçar mamíferos, têm técnica e velocidade suficientes para atacar e recuar, sem dar chance de resposta. Uma águia, por exemplo, poderia simplesmente mergulhar, aplicar um golpe devastador com suas garras e se afastar antes que o guaxinim conseguisse reagir. Então, no placar final, por mais inteligente e perigoso que o guaxinim seja, as aves levam vantagem. Elas controlam a distância, a velocidade e o campo de batalha. Se falarmos de aves menores, talvez o guaxinim consiga se defender bem, mas contra aves médias ou grandes de rapina, não há muita escapatória. O trono vai para as aves. E você aí, espectador, já está pensando em qual lado você ficaria? Apostaria na astúcia ladrão de lixeiras do guaxinim ou nas garras afiadas e mergulhos fulminantes das aves? Confessa, se visse uma águia encarando um guaxinim, você ia pegar a pipoca e assistir como se fosse final de campeonato, não ia? Número 15. Ave versus cachorro. As aves, com sua diversidade impressionante, representam um arsenal natural de estratégias.
Pense em águias, gaviões e corvos. Cada um traz a sua própria assinatura de combate. As águias, por exemplo, são verdadeiros tanques aéreos, asas largas, voo poderoso e garras que funcionam como adagas vivas. Um único golpe dessas garras pode gerar perfurações profundas, capazes de neutralizar presas de porte considerável. Já os corvos e outras aves de médio porte não vencem pela força, mas pela inteligência. Eles usam o ambiente a seu favor, atacam em grupo, distraem, roubam, esperam o momento certo. Quando se fala em aves em combate, é preciso lembrar que elas trazem consigo a vantagem da altura. Dominar o ar significa escolher quando atacar e quando recuar, sempre impondo o ritmo da luta. A velocidade do mergulho de um falcão peregrino, por exemplo, é uma das armas mais devastadoras do reino animal, e mesmo que não acerte em cheio, a pancada pode atordoar qualquer oponente. Do outro lado temos o cachorro, um símbolo de resistência, força física e principalmente persistência. A mordida canina é uma arma natural de respeito, dependendo da raça. A pressão da mandíbula pode variar de 100 até mais de 500 kg por centímetro quadrado, o bastante para partir ossos. Além disso, os cães carregam algo que nenhuma ave pode replicar: trabalho em equipe e uma energia quase inesgotável. A agilidade em terra é impressionante, explosão de corrida, reflexos rápidos, olfato e audição apuradíssimos. Um cachorro pode errar um bote, mas dificilmente desiste. Ele recua, calcula, retorna mais agressivo e mesmo sozinho, seu instinto de caçador é afiado. No confronto direto, aves grandes trazem a vantagem aérea, podendo atacar de cima, mirar pontos frágeis e escapar em seguida. Contudo, precisam de precisão. Um erro e estão no chão vulneráveis. Já o cachorro joga com a resistência. Se suportar os primeiros ataques, se conseguir encurtar a distância e forçar um corpo a corpo, suas chances aumentam drasticamente. Afinal, por mais afiadas que sejam as garras de uma ave, elas não se comparam à brutalidade de uma mordida certeira, capaz de virar o jogo em segundos. E agora, a pergunta que não quer calar: quem é o mais forte nesse duelo de estratégias? A resposta, ainda que amarga para os fãs das penas, é clara: o cachorro leva vantagem. Sua força de mandíbula, resistência em terra firme e persistência natural o tornam um adversário extremamente difícil de ser superado por uma ave, mesmo uma de rapina. Mas e você aí, do outro lado da tela? Se tivesse que apostar nesse confronto, iria com a leveza elegante das aves ou com a força determinada do cachorro? Cuidado com a escolha, porque se depender da fidelidade do cão, talvez ele já esteja abanando o rabo, esperando sua torcida. Número 14. Ave versus Doninha. A doninha é uma predadora pequena, mas não se deixe enganar pelo tamanho. Por trás daquele corpo esguio e alongado, se esconde um verdadeiro projétil de músculos e dentes. Ela é rápida, calculista e quase impossível de deter quando decide atacar. Seu corpo fino permite entrar em tocas, perseguir presas em locais inacessíveis e se mover como uma sombra viva. Com garras afiadas e dentes projetados para perfurar ossos e tendões, a doninha é especialista em caça de precisão. Não é à toa que animais muito maiores a temem. Coelhos, roedores e até aves desavisadas acabam caindo diante da sua ferocidade. O ponto mais impressionante? A coragem. A doninha não recua. Ela encara inimigos que, em teoria, estão bem acima da sua liga. É quase um pacote compacto de fúria, velocidade e técnica. Do outro lado, temos as aves. E aqui o campo se abre com várias vantagens: altura, voo, visão apurada e, em muitas espécies, armas que não podem ser ignoradas. As aves de rapina, por exemplo, contam com garras capazes de atravessar carne e ossos em um só golpe. Seus bicos curvados funcionam como lâminas prontas para rasgar, e a visão aguçada permite enxergar a presa a distâncias absurdas. Já aves terrestres maiores, como emas e seriemas, podem contar com pernas fortes e golpes de bico devastadores. É a combinação de alcance e velocidade que deixa a doninha em apuros. Enquanto ela precisa chegar perto para morder, a ave pode atacar de cima, golpeando antes mesmo que a inimiga perceba. Mas não vamos subestimar a inteligência da doninha. Este pequeno carnívoro é ágil e aprende rápido. Ela usa emboscadas, aproveita qualquer distração e é capaz de morder em pontos vitais com precisão cirúrgica. A ave, por sua vez, confia na superioridade de campo aberto. No ar, nenhuma doninha pode alcançar. No solo, a vantagem ainda tende a ser da ave, desde que seja de porte médio ou grande, pois o alcance das asas e das pernas cria uma zona de perigo difícil de ultrapassar. No combate direto, o que pesa mais? De um lado, a ferocidade compacta e incansável da doninha, do outro, a força aérea e o domínio territorial das aves. A doninha é uma caçadora formidável, mas seu corpo pequeno limita a quantidade de força bruta que pode aplicar. Já a ave, especialmente as de rapina ou as terrestres de grande porte, combina força
força física, armas naturais e a vantagem da altura. Resultado: a balança pende para as aves. Vencedor: as aves. Sua capacidade de atacar de cima, de manter distância e de finalizar rapidamente o adversário dá a elas uma clara vantagem. A doninha é destemida, mas contra asas afiadas e garras cortantes, a coragem sozinha não é suficiente. E agora, a parte divertida. Se você tivesse que apostar nesse duelo, você escolheria o pequeno gladiador furioso ou a guerreira emplumada dos céus? Pense bem. Porque na natureza, às vezes, o que conta não é apenas a coragem, mas quem tem o alcance para terminar a luta antes mesmo que ela comece. Número 13. Ave versus texugo. Imagine o duelo improvável. Aves contra o texugo. Dois mundos diferentes que se cruzam no campo da sobrevivência, cada um com armas muito específicas. De um lado, o céu penas, asas e velocidade. Do outro, a terra músculos compactos, dentes como lâminas e a fúria concentrada em um corpo baixo e robusto. As aves, em um combate, trazem consigo aquilo que as torna únicas: a vantagem do ar. Elas não precisam se aproximar diretamente do perigo. Podem observar de cima, atacar em voo e recuar antes que o inimigo tenha chance de contra-atacar. Suas garras afiadas funcionam como punhais, capazes de rasgar a pele de muitos animais. Além disso, o bico curvado de aves de rapina é feito para cortar e perfurar com precisão. Mas não é só ataque. O maior trunfo das aves é a mobilidade. A qualquer sinal de desvantagem, basta um bater de asas e a distância está garantida. Elas são combatentes oportunistas, escolhendo o momento certo para agir. Agora, do outro lado do ringue natural, temos o texugo. Esse pequeno carnívoro não é apenas resistente. Ele é uma máquina de combate terrestre. Poucos animais combinam coragem e brutalidade como ele. Sua pele é espessa e solta, o que faz com que mordidas e garras tenham dificuldade em causar ferimentos sérios. Além disso, o texugo possui dentes incrivelmente afiados e mandíbulas potentes, capazes de esmagar ossos ou perfurar carne com facilidade. Mas a arma secreta dele é eficiente para escapar. Portanto, em uma luta justa, o texugo leva a vitória. A resistência, a coragem e a força bruta compensam a agilidade aérea. As aves teriam vantagem em ataques rápidos e furtivos, mas no mano a mano, no confronto inevitável, o texugo é praticamente imbatível. E agora me diga, se você fosse uma ave, teria coragem de descer para encarar um texugo de frente? Ou ficaria voando lá de cima, só provocando de longe? Porque olha, eu, no seu lugar, ia preferir continuar no céu, bem fora do alcance desses dentes. Número 12. Ave versus gamba. Imagine o embate. De um lado, as aves. Não estamos falando de um único tipo, mas de um conjunto de criaturas emplumadas que, apesar de parecerem frágeis à primeira vista, carregam um arsenal diversificado. Algumas têm bicos afiados como lâminas, outras garras que funcionam como punhais. Aves de médio porte conseguem bicar com força suficiente para causar ferimentos dolorosos, enquanto aves maiores, como corvos e gaviões, possuem inteligência e estratégia dignas de generais. Além disso, a vantagem da mobilidade aérea é simplesmente colossal. Voar dá acesso ao terreno, permite ataques rápidos de cima e, claro, garante a fuga sempre que o combate se torna desfavorável. Outro detalhe é o instinto de grupo. Muitas aves, quando ameaçadas, não enfrentam sozinhas, elas chamam reforços. Uma revoada atacando em uníssono pode transformar o mais corajoso dos predadores em um alvo cercado, sufocado por bicadas incessantes vindas de todos os lados. Ou seja, em termos de agilidade, coordenação e estratégia, as aves têm um trunfo poderoso. Do outro lado, o desafiante peculiar, o gambá. Esse pequeno mamífero noturno pode não ter a imponência física de um predador feroz, mas o seu segredo está em algo que nenhuma ave jamais poderá igualar: o odor. Quando acuado, o gambá libera um jato químico fétido que não só afasta inimigos, como pode causar irritação nos olhos e no nariz de quem ousar chegar perto. Esse spray é tão eficaz que, em muitas situações, basta a ameaça para que o adversário recue. O gambá é mestre da intimidação sem contato direto. Além disso, ele possui dentes afiados, garras pequenas, mas funcionais, e um corpo robusto para o seu tamanho. Sua estratégia não é correr atrás da presa, mas resistir, afastar e desmoralizar. Outro ponto forte é a resiliência. Gambás podem suportar quedas, ferimentos e até ataques de predadores maiores, muitas vezes fingindo-se de mortos para despistar inimigos. Essa atuação digna de Oscar faz parte de sua sobrevivência. Comparando os dois lados, percebemos um contraste marcante. As aves têm a velocidade, o alcance e a inteligência estratégica. Já o gambá aposta na defesa química e na resistência. Se as aves atacarem em grupo, o gambá pode até repelir algumas, mas será difícil enfrentar múltiplos adversários, atacando de cima sem descanso. Por outro lado, em um confronto direto e próximo, o spray fétido pode virar o jogo, incapacitando as aves momentaneamente e garantindo ao gambá a chance de escapar. Mas quando a análise é sobre
Quem é o mais forte? Temos que pensar em versatilidade. As aves conseguem se adaptar melhor a diferentes cenários: caçar, fugir, cercar e até mesmo vencer pela estratégia. O gambá, apesar de seu truque incrível, depende quase exclusivamente dele, e uma arma, só por mais poderosa que seja, tem seus limites. Portanto, neste combate simbólico, o título de vencedor vai para as aves. Sua inteligência coletiva, variedade de ataques e domínio do espaço aéreo as tornam adversárias mais completas. E você, espectador, apostaria no exército emplumado, com bicadas e voos rasantes, ou no pequeno guerreiro de cauda listrada que solta bombas de cheiro? Confessa, se fosse você ali, aposto que correria mais rápido do que qualquer ave ou gambá juntos, só para fugir do fedor. Número 11. Ave versus coelho gigante. Imagine a cena. De um lado, as aves rainhas do ar, donas de uma diversidade impressionante de habilidades de combate. De águias com garras que parecem adagas, a corujas silenciosas que atacam na escuridão, sem falar nos falcões, que atingem velocidades superiores a um carro de Fórmula 1 em mergulho. Cada espécie traz um estilo diferente de combate, mas, em essência, as aves de rapina têm em comum o ataque aéreo, a visão extraordinária e uma precisão cirúrgica. Suas garras são armas naturais afiadas, capazes de perfurar couro e carne com facilidade. E quando falamos de aves maiores, como arpias ou águias reais, estamos tratando de predadores que literalmente levantam do chão presas, pesando quase tanto quanto elas mesmas. Em termos de mobilidade e estratégia, poucas criaturas se comparam. Do outro lado, o inesperado desafiante, o coelho gigante. E aqui não estamos falando daquele bichinho fofinho da Páscoa, mas de uma versão monstruosa, musculosa, adaptada para o confronto. Seus pontos fortes: a primeira arma é o tamanho. Muito maior que um coelho comum, ele já assusta só pela massa corporal. Além disso, suas patas traseiras são autênticas molas biológicas, capazes de desferir coices devastadores. Não é exagero dizer que um chute bem aplicado poderia quebrar ossos ou afastar predadores persistentes. Sua musculatura dá resistência. Sua pelagem espessa oferece uma camada de proteção. E os dentes, que normalmente servem para roer casca e raízes, aqui viram ferramentas afiadas, prontas para ferir em uma luta pela sobrevivência. Outro detalhe: os sentidos do coelho gigante não podem ser subestimados. Sua audição é apuradíssima e qualquer tentativa de ataque furtivo seria percebida à distância. Some a isso reflexos rápidos e saltos longos. E temos um animal que não só se defende, mas também pode contra-atacar de maneira surpreendente. Afinal, um único salto poderia tirá-lo do alcance de garras afiadas, ou até servir para investir contra o adversário. Agora, se compararmos diretamente, as aves têm a vantagem da inteligência estratégica, visão de longo alcance e golpes aéreos impossíveis de prever para um animal terrestre. Mas o coelho gigante compensa com resistência física, poder de impacto e agilidade terrestre impressionante. É basicamente um duelo entre quem domina os céus e quem é rei absoluto no solo. E então vem a pergunta que não quer calar: quem vence? A verdade é que, apesar da brutalidade e da força surpreendente do coelho gigante, as aves ainda levam vantagem. Elas podem atacar de ângulos inacessíveis, desgastar o oponente com ataques rápidos e precisos e, sobretudo, manter a luta no terreno que lhes favorece, o ar. O coelho gigante pode até assustar e afastar algumas espécies menores, mas contra aves de rapina de grande porte, sua força terrestre não é suficiente para compensar a vulnerabilidade contra ataques aéreos. No final das contas, o vencedor, é claro, as aves. O coelho gigante é impressionante, resistente e poderoso, mas fica limitado ao solo. Já as aves dominam um campo que ele jamais alcançará: o céu. Agora me diga, se você estivesse em campo aberto e ouvisse o bater de asas no alto, ia preferir estar no time das aves ou confiar nas pernas de um coelho gigante para escapar? Eu, sinceramente, já estaria procurando abrigo. Número 10. Ave versus javali jovem. As aves, em sua imensa variedade, carregam um arsenal impressionante. Garras afiadas que podem dilacerar, bicos pontiagudos feitos para perfurar, e uma mobilidade aérea que garante vantagem tática. Algumas espécies, como águias e gaviões, mergulham em alta velocidade, atingindo a presa antes que ela perceba. Outras, como corvos e urubus, trabalham em grupo, cansando e atormentando seus alvos até que fraquejem. A leveza do voo e a inteligência fazem das aves predadores inesperados, prontos para atacar onde menos se espera. Do outro lado, o javali jovem, menor que o adulto, mas ainda assim robusto, ágil e já equipado com presas em crescimento. Sua força física, mesmo na juventude, é notável. Músculos compactos, patas firmes
e uma couraça de pelos grossos que serve como defesa natural. Ele não tem a experiência e a brutalidade de um javali adulto, mas compensa com velocidade, resistência e uma teimosia que o faz lutar até o fim. No confronto direto, as aves levam vantagem na mobilidade e na precisão dos ataques aéreos. Mas quando o javali jovem acerta um bote, pode repelir e até ferir seriamente seu inimigo. Ainda assim, pensando em estratégia e eficiência, o vencedor seriam as aves, pois conseguem desgastar, atacar de pontos cegos e escapar de represálias. E você, espectador, imagina estar no meio da floresta e ver essa disputa acontecendo. Apostaria na força bruta do javali jovem ou na astúcia calculada das aves? Escolhe seu lado, mas cuidado. Da próxima vez que olhar para o céu, talvez um predador emplumado já esteja olhando de volta para você. Número 9. Ave versus macaco médio. Imagine o encontro improvável. Aves contra um macaco de porte médio. Não estamos falando de uma ave específica apenas, mas de um conjunto que carrega armas únicas, velocidade, visão apurada e a vantagem das alturas. As aves, quando em bando, podem coordenar ataques rápidos, mergulhando do céu com precisão cirúrgica. Suas garras, afiadas como lâminas, não são grandes o bastante para derrubar um predador pesado, mas conseguem incomodar, distrair e até ferir pontos sensíveis, como olhos ou esse rosto. Além disso, o voo garante mobilidade quase inalcançável em terra, uma investida rápida, um rasante certeiro, e a ave já está longe antes que o oponente reaja. Essa é sua maior arma, o fator surpresa e a liberdade do ar. Do outro lado, temos o macaco médio. Ele não é um gigante, mas traz em si uma combinação temida: inteligência, destreza manual e força física superior à de muitos animais de mesmo tamanho. Seu corpo é musculoso, adaptado para escalar, correr e lutar. Um macaco é capaz de agarrar, segurar e morder com uma força impressionante. Suas presas, mesmo sem veneno, podem causar ferimentos sérios, e sua agilidade nos galhos e no solo cria um campo de combate dinâmico. Diferente de outros predadores que agem por instinto, o macaco pode improvisar usar pedras, galhos ou até mesmo a estratégia de se proteger e contra-atacar no momento certo. Em um confronto, o que aconteceria? As aves atacariam em velocidade, mas o macaco teria a resistência e a capacidade de revidar de forma brutal caso conseguisse agarrar uma delas. Uma vez presas em suas mãos, dificilmente escapariam. No entanto, o grupo de aves poderia desgastar e distrair o adversário, transformando a luta em uma guerra de paciência. Ainda assim, no duelo direto, um macaco médio tem vantagem clara. Sua força, sua inteligência e sua habilidade em lutar no solo e nas árvores tornam-no um adversário duro de ser superado. E o vencedor, o macaco médio. Apesar da agilidade aérea das aves, a força física, a inteligência e a capacidade de adaptação do macaco o colocam em posição superior. Ele resiste mais, improvisa mais e é mais perigoso em combate corpo a corpo. Agora, me diga você, se estivesse no meio dessa disputa, preferiria ter as asas rápidas das aves para escapar do perigo, ou a força e a astúcia do macaco para encarar qualquer ameaça de frente? Número 8. Ave versus pangolim. Imagine o embate. De um lado, as aves rápidas, versáteis, donas do céu e do chão. Algumas espécies contam com garras afiadas, capazes de agarrar e rasgar presas em movimento. Outras apostam no voo rasante, na velocidade e na inteligência para confundir o inimigo. Seu ponto forte é a mobilidade, a visão apurada e a capacidade de atacar de ângulos inesperados. Porém, apesar de ágeis, sua defesa corporal é limitada. Penas não param golpes fortes e um erro pode ser fatal. Do outro lado, o pangolim, o verdadeiro tanque da natureza. Seu corpo é coberto por escamas de queratina, tão resistentes que até grandes predadores têm dificuldade em atravessá-las. Quando ameaçado, ele se enrola em uma bola praticamente impenetrável, transformando-se em um cofre blindado. Diferente das aves, ele não depende de velocidade ou ataques ágeis. Sua arma é a defesa absoluta, a paciência e a segurança. É como lutar contra uma muralha viva. E aí está o ponto decisivo. Enquanto as aves podem atacar com persistência, dificilmente terão sucesso contra a armadura do pangolim. Ele simplesmente fecha o corpo e espera. Resultado: o pangolim é o vencedor. Não pela agressividade, mas pela invulnerabilidade. Agora me diga, se você tivesse que escolher um aliado para sobreviver no meio da selva, ficaria com as asas rápidas e afiadas das aves, ou com a blindagem quase indestrutível do pangolim? Número 7. Ave versus ganso bravo. Imagine o duelo, aves em geral contra o ganso bravo, um dos guerreiros mais temperamentais do reino animal. De um lado, as aves, um grupo vasto, diversificado, com diferentes armas naturais. Temos asas que cortam o vento, bicos afiados como estiletes e garras que podem surpreender. Pequenas ou grandes, muitas aves contam com a agilidade e a astúcia como suas maiores defesas, explorando a velocidade e a capacidade de voar para escapar ou atacar de ângulos inesperados. Do outro lado, o ganso bravo. Não se engane com sua aparência de ave doméstica. Ele é conhecido por sua coragem quase insana, com asas fortes que batem como chicotes.
um bico poderoso e um pescoço alongado, que lhe dá alcance. O ganso é destemido. Ele enfrenta cães, seres humanos e até animais maiores sem hesitar. Sua principal arma, a intimidação. Gritos estridentes, postura agressiva e a confiança de quem não recua diante de nada. No embate simbólico, quem leva a vantagem? Apesar da diversidade e engenhosidade das aves, o ganso bravo se destaca como o mais forte nesse contexto. Resistência, tamanho, coragem e impacto físico fazem dele o vencedor. E agora eu te pergunto, você teria coragem de encarar um ganso bravo no meio do caminho? Ou sairia correndo fingindo que nem viu? Confessa aí. Número 6. Ave versus avestruz. Imagine agora o duelo conceitual. Aves em geral versus avestruz. Não pense em uma luta sangrenta, mas sim em uma análise de habilidades, como se fosse um campeonato de forças da natureza. De um lado, temos as aves em geral, um grupo vasto e diverso que vai desde pequenos pardais até águias poderosas. O trunfo delas está justamente na variedade. A capacidade de voo é uma das maiores armas, rapidez, mobilidade, ataques aéreos e a vantagem de enxergar tudo de cima. Muitas aves ainda possuem bicos afiados, garras cortantes e uma inteligência surpreendente, especialmente corvos e papagaios, capazes de bolar estratégias. Além disso, as aves menores contam com agilidade extrema, enquanto as maiores, como águias e gaviões, unem visão apurada e ataques letais vindos do céu. Do outro lado está o avestruz, o gigante emplumado da savana africana. Pode não voar, mas compensa com tamanho e força. Estamos falando de até 2,7 metros de altura e quase 150 quilos de pura potência. Suas pernas são verdadeiras armas biológicas. Um único chute pode matar um predador de médio porte, como um leão jovem. Além disso, o avestruz corre a mais de 70 km/h, uma velocidade absurda para um animal tão grande, o que lhe garante não só força bruta, mas também agilidade impressionante em terra firme. Sua envergadura de asas, embora não seja usada para voar, ajuda no equilíbrio e intimidação, tornando-o ainda mais imponente. Se compararmos friamente, a diversidade das aves em geral traz inteligência coletiva, voo e versatilidade em combate. Já o avestruz aposta em pura brutalidade, tamanho e força explosiva, qualidades que poucas aves poderiam enfrentar frente a frente. No cenário de resistência física e confronto direto, o avestruz leva clara vantagem. Ele é simplesmente grande demais, forte demais e rápido demais para que uma ave isolada consiga derrubá-lo. E o vencedor é o avestruz. Ele pode não ter o glamour de um falcão em voo, mas na prática é um tanque vivo, praticamente intocável. Agora me diga você, espectador, de que lado estaria? Do exército diverso das aves voadoras, capazes de se unir em bandos inteligentes e atacar em estratégias de enxame, ou do gigante solitário, o avestruz, dono de chutes devastadores? Quem sabe, se fosse você lá na savana, preferiria ter asas para escapar, ou pernas de foguete para nunca ser alcançado. Número 5. Ave versus perdiz gigante. Imagine o duelo. De um lado, as aves em geral versáteis, rápidas, dominando o céu, capazes de ataques em grupo e com um arsenal variado de bicos, garras e estratégias de voo. São especialistas em mobilidade, explorando a vantagem da altura para surpreender e escapar quando preciso. Do outro lado, a perdiz gigante, um tanque emplumado da natureza. Não é conhecida por voos longos, mas sim por sua robustez, pernas fortes e resistência impressionante. Essa perdiz não foge, encara, com patas poderosas, pode golpear com força, além de ter um corpo pesado que a protege contra ataques menores. No confronto direto, as aves têm a agilidade e o jogo coletivo, mas a perdiz gigante é praticamente um cinturão de peso pesado entre galináceos. Resistência, força e determinação falam alto. No fim, o título vai para a perdiz gigante, que aguentaria as investidas e revidaria com poder bruto. E aí, espectador? Se fosse você nesse embate, preferiria ser ágil como as aves, ou resistente como a perdiz gigante? Escolha bem, leveza ou poder. Número 4. Ave versus tatu. O tatu é um verdadeiro tanque da natureza. Sua armadura de placas ósseas funciona como um escudo quase impenetrável, capaz de resistir a mordidas de predadores e até impactos fortes. Pequeno, mas resistente, ele se enrola em uma bola ou cava em segundos, desaparecendo sob a terra como se tivesse um túnel secreto sempre pronto. No campo da defesa, o tatu é quase imbatível. Firme, duro e protegido, ele transforma a vulnerabilidade em fortaleza. Do outro lado, temos as aves. Elas carregam uma vantagem inegável: o domínio dos céus. Com visão apurada, conseguem identificar presas a grandes distâncias e, com bicos e garras afiadas, aplicam golpes rápidos e certeiros. Além disso, a mobilidade aérea dá às aves a chance de atacar e recuar, dificultando qualquer reação de um animal terrestre. Onde o tatu é resistência, a ave é velocidade e precisão. E no embate simbólico, quem leva a melhor? O tatu pode até suportar ataques com sua blindagem, mas quando falamos de versatilidade e capacidade de adaptação no combate, as aves se destacam. A velocidade vence a rigidez. O vencedor, as aves.
Agora me diga, você ficaria mais do lado do tanque blindado, que se fecha em sua própria defesa? Ou da ágil guerreira alada, que ataca de cima e some no ar? Escolha com cuidado. Quem sabe você não acaba virando presa também. Número 3. Ave versus camaleão grande. Imagine a disputa entre aves e um camaleão grande. De um lado, temos as aves. Rápidas, versáteis, equipadas com asas, que garantem manobrabilidade aérea, e bicos que variam de cortantes a perfurantes. Além disso, as garras funcionam como verdadeiras armas naturais, capazes de agarrar, rasgar e imobilizar presas. Sua principal vantagem em combate está na velocidade e no ataque surpresa, já que podem descer do alto em mergulhos velozes, atingindo o inimigo antes mesmo de ele perceber. Outro ponto é o trabalho em grupo. Muitas espécies de aves caçam em bando, tornando a ofensiva ainda mais perigosa. Do outro lado, surge o camaleão grande, mestre da camuflagem, paciente e estratégico. Ele não precisa da velocidade para se impor, pois sua maior arma é a invisibilidade. Pode se mesclar ao ambiente, desaparecer entre galhos e folhas, e observar o inimigo com seus olhos independentes, que giram quase 360. Esse réptil ainda carrega uma arma secreta, a língua elástica, que pode disparar em frações de segundo e capturar presas a até 2 vezes o tamanho do próprio corpo. Além disso, a pele espessa dá resistência contra ataques menores, e suas garras firmes permitem segurar-se em troncos e resistir a puxões. Num confronto hipotético, as aves teriam a vantagem da ofensiva e da mobilidade, podendo atacar de cima e escapar rapidamente. Já o camaleão dependeria da estratégia, da camuflagem e da surpresa, tentando pegar o adversário desprevenido. Porém, no jogo da força bruta e da velocidade, as aves ainda levam vantagem. Mesmo um camaleão grande teria dificuldades em resistir a bicadas fortes ou garras afiadas, especialmente se atacado mais de uma vez. Assim, o vencedor desse duelo é as aves pela superioridade em velocidade, ofensiva e capacidade de ataque repetido. O camaleão pode ser um mestre da paciência e da camuflagem, mas diante de inimigos aéreos implacáveis, sua defesa cai por terra. E agora me diga, se você fosse o camaleão, teria coragem de enfrentar um bando de aves famintas? Ou preferiria se camuflar e torcer para que elas passassem reto? Porque no fundo, acho que você ia escolher a segunda opção, não é mesmo? Afinal, sobreviver também é uma forma de vencer. Número 2. Ave versus falcão. Quando falamos de aves em geral, entramos em um grupo vasto e diversificado. Algumas são rápidas, como os andorinhões, outras poderosas, como o ganso bravo, e há ainda aquelas que apostam na camuflagem ou no voo em bando para confundir predadores. O conjunto aves traz números, muitas contra uma, resistência, variedade de estratégias e, em alguns casos, bicos afiados e garras prontas para causar dor. Mas do outro lado surge a águia, e não qualquer águia, a maior. Um predador que representa o auge da eficiência aérea, com envergadura imensa, visão capaz de detectar um coelho a mais de 3 km de distância e garras que aplicam força suficiente para esmagar ossos. A águia é o caça de combate da natureza. Sua velocidade em mergulho pode ultrapassar 240 km/h, um verdadeiro míssil emplumado. E agora a questão: diversidade versus supremacia individual. As aves podem unir habilidades, mas quando falamos em combate direto, a águia reina sozinha no topo. Sua força, precisão e técnica não deixam espaço para hesitação. O vencedor, a águia maior, sem sombra de dúvida. E você aí, leitor, está se sentindo mais como parte do bando, confiando na união das aves? Ou prefere voar sozinho no topo, como a águia? Escolha com cuidado. Afinal, o céu é grande, mas o topo só tem espaço para um. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!